Saúde, igreja, com a paz do Senhor, amém? Nos colocamos em pé nesta noite em reverência à palavra de Deus. Estaremos dando abertura a este culto. Aleluia. Eu quero estar lendo o livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 3. Mateus, capítulo 5 e versículo 3. Está escrito: Bem-aventurado sois os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa o insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exaltem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Quantos nesta noite chegaram aqui alegres? E quantos vieram aqui na prova? Porque tem dias que é assim. Esse ano está acabando. Para alguns, se a gente perguntar, foi um ano de bênção, um ano de conquista. Para muitos, quem sabe, foi um ano de luta, né? Mas esse ano ainda não acabou. A gente serve um Deus. A palavra vai dizer que por causa da oração de Josué, ele parou o dia e não houve noite para entregar a vitória. Então eu quero ser profeta. O ano ainda não acabou. Quem sabe nessa noite é a tua vitória. Quem sabe Deus marcou esse encontro contigo nesta noite para entregar essa vitória nas tuas mãos, amém? Vamos orar nesta noite. Pai, te damos graças, Senhor, por estar aqui na sua presença. Não haveria lugar melhor para estar. Deus, a cada vida nesta noite que aqui está, Senhor, prostrado, que está aqui, Senhor, para lhe adorar, para aclamar o teu nome nesta noite. Deus, quem sabe essa pessoa adentrou nesta noite, Senhor, com seu coração ferido, mas o Senhor é refrigério. Que nesta noite, Senhor, o Senhor venha amparar este homem, esta mulher. Que nesta noite, Senhor, venha ser uma noite de promessa. Que antes que acabe este culto, Senhor, que a sua mão de misericórdia, Senhor, ela venha romper a distância, a barreira, a doença, a enfermidade. Venha chegar, meu Deus, dentro desta casa. Quem sabe, Senhor, dentro desse lar o demônio entrou para tentar acabar com o sonho e com esta família. Mas maior é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tem vivido, que tem chamados na nossa vida, Senhor. Assim, Senhor, nesta noite nós abrimos este culto e não aceitamos menos dessa noite do que a sua glória sobre as nossas vidas. Não aceitamos, Senhor, nenhum bronze, nenhum broquel. Ainda, Senhor, meu Deus, a tua palavra diz que um dia todas as línguas, todas as nações se dobrarão. Os que crerem e os que não crerem terão que se prostrar diante do Deus vivo, do Deus que servimos. E nesta noite, Senhor, não aceitamos, Senhor, menos do que a sua presença nesta noite, porque nós buscamos o único, buscamos o verdadeiro, buscamos o leão, buscamos o cordeiro, buscamos a flor preciosa, buscamos a rosa de Sharon, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, a luz mais forte do dia, o salteador dos montes, o noivo, o capitão de batalha, o salteador, aquele que é, aquele que vive e aquele que sempre será. Oh Deus, nós te buscamos nesta noite. Eu sinto Deus aqui. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos. Vamos adorar a Deus. Ore a Deus nesta noite. Ore a Deus. Fale com Deus. Olha Deus falando contigo aqui esta noite. Oh Jesus maravilhoso. Ore a Deus. Ore a Deus, irmão.
Não deixe acabar esse culto. Ei, Deus quer ouvir sua voz. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Digno ao Senhor. Maravilhoso o Senhor. Foi Ele que marcou esse encontro. Ele te conhece. Ele conhece o teu endereço. Sabe o teu nome, o teu sobrenome. Conhece o nome dos teus filhos. Ele sabe o que você passou. Sabe de onde você veio. Ele sabe para onde você vai. Ele sabe o que está no teu coração. Ele sabe de tudo que você passou. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Toma conta desse ambiente. Esse ambiente é teu. Oh, Jesus poderoso. Ao que está sentado no trono. Oh, Jesus, declare nesta noite. Não saia sem expressar o teu amor. E ao Cordeiro seja o louvor. Louve a Ele. Oh Deus. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Oh, aleluia. Ele está te olhando lá de cima. Quem sabe nesta noite vai ser a tua adoração que vai mover Ele. E ao Cordeiro seja o louvor. Oh, aleluia. Seja a honra. Declare. Seja a glória. Olha Jesus falando contigo nesta noite. Ele tem todo o poder, meu irmão. Aleluia. Seja o domínio, oh Jesus, pelo século do século. Aleluia. Seja a honra, seja a glória. Deus maravilhoso, seja o domínio pelo século do século. Poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Poderoso Deus, aleluia, minha alma anseia por ti. Oh, Jesus maravilhoso, Deus marcou um ponto contigo nesta noite. Você não é acaso, você não é acidente, não. Deus te conhece. Sabe, você entrou aqui pela primeira vez. Deus colocou um chamado na tua vida. Você não é acidente. Deus te conhece, meu irmão. Foi Ele que te chamou. Quem sabe é noite de transformação lá dentro da tua casa. Olha Deus falando contigo nessa noite. Ô Jesus, está sendo a presença de Deus. Ei, não pega a oportunidade de adorar a Deus nessa noite. Quantos foram os livramentos? Quantos foram as vezes que Deus te abençoou?
Abre o teu coração na presença de Jesus. Às vezes a gente chora para tantas pessoas. Chore na presença de Jesus. Aleluia. Deus não dá prova e tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus ajuda mais montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar é muito amassado para fazer o vaso como ele quer. Tudo isso chega às boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Nosso Deus, Rei do universo, nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia, Ele faz. Aleluia. Oh glória, dá só um palma para Jesus. Aleluia. Toma teu assento dando glória ao Senhor nessa noite. Aleluia. Estamos na sexta noite da campanha dos 7 passos da cruz. O bispo Michael vem aqui na frente, o nosso bispo. Para quem não conhece, eu vi que tem bastante gente que está pela primeira vez. Esse é o bispo Michael, a bispa Ana, levanta a mão, bispa Ana. Quem não conhece, lá atrás. Deus abençoe, daqui a pouco o bispo Michael também vai estar trazendo uma saudação. Pastor Eude. Deus, fala com a gente aqui na frente. Será o preletor da noite? Aleluia. Pastor Eude da igreja ITF está incumbido nesta noite de trazer a palavra. É um amigo de longa data e um servo de Deus. Sabia que o servo de Deus já queimou no seu coração nesta noite uma palavra? Tenho também aqui o irmão Fabiano nesta noite, o irmão Fabio. Os irmãos aqui da frente que estão pela primeira vez, são bem-vindos. Grande é a seara e poucos são ceifeiros. São bem-vindos na casa de Deus. Aos demais já fazem parte da igreja. Depois da segunda vez, já faz parte do corpo. Amém? Então Deus abençoe a todos. Que Deus fale. Eu sei que Deus vai falar forte nesta noite. Estamos na sexta noite desta campanha. Campanha dos 7 passos da cruz. Essa campanha, ela fala sobre a proximidade da cruz. Qual foi o ato de Jesus na cruz? Jesus é mais do que um crucifixo. Jesus é mais do que um símbolo de alguém que foi pregado. Jesus, ele simboliza para a gente de todos os nossos pecados. Olha para cá. Quando o diabo tenta te acusar, ele enxerga Jesus, e é por isso que ele te odeia, porque nós somos comprados por sangue de Jesus. Não foi ouro e nem prata, disse Pedro e Paulo na porta da Formosa. O mendigo disse: me dá uma esmola, me dá um dinheiro. O mendigo queria alimento para a hora. Pedro disse: eu não tenho o que você quer, mas eu tenho algo que vai mudar a tua vida. O ouro e a prata, se eu te dar, você voltará a sentir fome. Levanta e anda. Por isso que Jesus vai dizer lá no tanque: ah, se você soubesse quem te pede de beber, você me pediria, eu te daria água, e essa água mataria a sua sede, e nunca mais você sentiria. Jesus está dizendo: eu sou a água viva. Aleluia. 7 passos da cruz. Estamos na sexta noite. Você que está cumprindo esta campanha, eu tenho por certo que você vai ser abençoado. Você que chegou pela primeira vez, ou pela segunda, terceira vez, não tem problema, eu tenho certeza que Deus vai te dar resposta. A palavra vai dizer que o primeiro passo na cruz
Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus vai dizer no segundo passo: em verdade eu vos digo, que ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Se Jesus não reconhece que a gente era cego, e que a gente está com os olhos vendados e precisava cair a casca dos nossos olhos, a gente não entraria no céu. Ele vai dizer: ainda hoje ele está lá na cruz. Aleluia. O homem pensa que parou o projeto, o diabo pensou que parou o projeto, e ele está lá na cruz pregado dizendo: ainda hoje tu entrará comigo. Ele não disse você entrará sozinho, ele não disse ele disse: não, você vai estar comigo. Ele disse: ainda hoje você vai testificar que eu vou descer dessa cruz. Aleluia. E ele vai dizer para a mulher assim: a mulher, pega esse filho para ti. Ele olha para o filho e diz: ó, tua mãe. Ele está dizendo: eu vim para esse mundo, mas eu não pertenço a ele. Eu me vesti de homem, mas eu volto para a minha forma natural. Eu volto a habitar aonde é meu lugar de origem. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. No quarto passo ele sentiu sede, ele sentiu necessidade. Eu vou entender porque Isaías vai dizer que ele foi moído como trigo. Isaías vai dizer que importante é que ele fosse moído. Ele vai dizer: como Moisés levantou a cobra no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. E no quinto passo ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Aleluia. Amor que foi uma entrega. Quantos aqui que são pais? Quem aqui daria o seu filho? Quem daria o filho por um drogado, por uma meretriz? Quem daria o filho por um perdido? Aleluia. Esse é o amor de Deus. Amor incondicional. Amor que não quis nada em troca. Antes que a gente entregasse, ele se entregou. Antes que a gente o amasse, a palavra vai dizer que antes, Eclesiastes capítulo 3 e versículo 10, vai dizer que antes que o homem soubesse, Deus já tinha colocado a eternidade no coração do homem. Aleluia. E o sexto passo, ele vai dizer: Pai, está tudo consumado. Ele vai dizer: eu cumpri o meu propósito, não há nada em mim. Aleluia. Ele foi santo até o fim. Ele venceu a morte. Quando ele disse: está tudo consumado, a morte chegou diante de Jesus, mas não pôde levá-lo. Aleluia. A morte não pôde levá-lo, ele venceu a morte. E ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele disse: a partir de agora vai ter esperança para o Rony. A partir de agora tem esperança para o Jean. A partir de agora tem esperança para o Maico. A partir de agora vai haver esperança. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Eu quero estar dando uma oportunidade para o nosso bispo. Está fazendo algo de Deus aqui para a gente. Aleluia. Enquanto isso, você fica aí adorando o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja, amém? E quem está na fé, diga glória a Deus. Eu gostaria que você pegasse a tua Bíblia um minutinho e abrisse ela no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. A Bíblia fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Amém? Muitas vezes Deus nos coloca num vale, mas para nos ensinar, diga glória a Deus, para nós aprender cada vez mais com Deus. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em nome do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 37, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale. Me deixou no meio de quê? De um vale
que estava cheio de ossos, cheio de ossos. Quando Deus me mostra essa passagem, quando fala em osso, eu lembro de cadáveres. Os ossos, né? O que a gente faz com os ossos? Quando a pessoa morre, a gente faz o quê? A gente enterra. Um osso, ele é enterrado. Mas por que Deus não enterrou esses ossos? Por que Deus não enterrou esses ossos? Porque Deus nunca enterra aquilo que Ele pode usar novamente. Diga glória a Deus. E Deus queria usar aqueles ossos para levantar um exército poderoso. Diga glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus fez com que o profeta Ezequiel andasse ao redor daqueles ossos. E era muito numeroso a superfície. E aqueles ossos estavam sequíssimos, sem vida nenhuma. Não havia vida. Não havia expectativa de vida. Mas o Senhor deu uma ordem para o seu filho, para o profeta, dizendo assim, versículo 4, olha o que está escrito aí. Antes disso, Deus perguntou, né? Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, por acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza esses ossos. Ossos, ouve a palavra do Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor deu uma ordem para o profeta, pastor, dizendo, profetiza esses ossos. Profetiza. Ou seja, por acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel sabia que Deus tem poder para isso. Diga glória a Deus. Para trazer vida onde não há. Para mudar cenários. Para mudar histórias. Para fazer milagres. Ezequiel tinha consciência que o Deus que ele acreditava, o Deus que ele confiava, o Deus a qual ele cria era um Deus poderoso. E esse Deus tem poder para trazer vida aonde não há, para trazer existência aquilo que não existe. Ezequiel tinha essa consciência. Olha para mim agora. Esse Deus que você busca, esse Deus que nós estamos aqui essa noite, é um Deus que pode mudar a tua vida no piscar de olhos? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode arrancar dor? Pode arrancar doença? Pode ou não pode? Ele pode mudar a tua vida? Pode. Ele tem poder para isso. E nós temos que acreditar nesse Deus, pastor Rony. Nesse Deus que pode mudar a história de qualquer um que crê. Deus deu uma ordem para o profeta, profetiza. Olha o que diz a Bíblia, já vou encerrar, versículo 7. Olha o que está escrito aí. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam, ossos contra ossos, e se juntava cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem. Disse-lhe assim, diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Diga glória a Deus. Bata a palma bem forte para o teu Deus. O que Deus nos ensina, pastor Rony? O que Deus ensina, pastor Helder, né? Eude. O que Deus nos ensina? Que Ele tem poder para tudo. E para Ele agir na nossa vida, muitas vezes a única coisa que precisa é nós profetizar. Diga aí, profetizar. Mas o estranho é que o ser humano, ele abre a boca hoje em dia para profetizar derrota. Ele abre a boca para profetizar derrota. Ah, esse casamento não vai dar certo. Esse carro vai quebrar. Você vai fechar o carro, hein? Diga, está repreendido. A pessoa só abre a boca para profetizar derrota.
Deus espera que eu e você abrimos a nossa boca para profetizar bênção, e bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e sobre todos aqueles que nos rodeiam. Por isso que eu profetizo que a bênção de Deus venha sobre a tua vida essa noite, que você saia desse lugar curado, abençoado e livre de todo mal. Diga glória a Deus. Olha para a pessoa que está ao teu lado, diga assim, ó, em nome de Jesus, você vai vencer todas as lutas. Diga, Deus vai te dar vitória. Diga para ela, Deus vai mudar a tua vida. Diga, Deus é contigo. Diga, Deus é contigo. Você vai vencer em nome de Jesus. E é por isso que eu adoro a Deus essa noite, amém? Vamos adorar a Deus? Coloque a mão no teu coração, fecha os teus olhos em nome de Jesus, eleva o teu pensamento a Deus, e já vai profetizando a tua vitória, já vai profetizando a tua bênção. Diga, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que o Senhor vai abençoar a minha vida, eu creio que eu vou sair daqui essa noite, Pai, cheio de bênção, cheio de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Nós te adoramos, meu Deus, de todo o nosso coração, aleluia. Adore o teu Deus, igreja, adore o teu Senhor Jesus com todo o teu coração, adore o teu Senhor com toda a tua fé, aleluia. Eu não sou o que devia, aleluia. ser. Te adoramos, adore a Ele. Mesmo assim Ele me abraçou, mesmo assim Ele me abraçou. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu merecia era morrer, O que eu mereci era morrer. mas Jesus nos prometeu o céu, então adore a Ele. Mas Ele Me prometeu o céu. Levante as mãos e diga: eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar? se eu não adorar, Falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais Saberei. Diga, porque me esconder. Mas uma coisa eu sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho Ele me deu. Diga, eu só quero. Solte a tua voz, adore. Por isso estou Solte a tua voz e louve o teu Deus. aqui. Se eu não Isso, glória a Ele, aleluia. Glória, Macaia, chama e chaia, sai. eu jamais Saberei, porque me escolher. mais uma coisa. Mais uma coisa eu Tudo que eu tenho, Ele me deu. o que eu tenho Ele me deu. Ele libera a cura sobre a tua vida. Ele libera o milagre de Deus sobre a tua vida. Receba o milagre agora. Ai, Macaia, chama e chaia, sai. Toca, Pai, para curar. Toca com a tua mão poderosa agora, Senhor. Faz o que o homem não pode fazer. Oh, aleluia, Deus. Oh, Macaia, chaia, chia, sai. Receba a bênção do Senhor. Você não veio aqui essa noite em vão, não. Ele te trouxe aqui para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Oh, Macaia, chia, sim. Sou pequeno e tão grande. Isso, ouve. Eu sou falho, diga. Sou falho e Ele Ele é fiel. O que merecia morrer. merecerá. Deus de glória, oh Deus de poder, mas Ele me prometeu o céu. Oh Deus, estende a tua mão agora.
porque me escolheu. Levante as mãos bem alto agora. Levante as mãos bem alto. Levante o teu rosto para o céu, que é do céu que vem o teu socorro. E diga: quero adorar. Diga para o teu Deus. Diga para Ele. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saber dele, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Diga: tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Diga: tudo que eu tenho eu te agradeço, Pai. Tudo que eu tenho. Levante as mãos bem alto, igreja. Levante as mãos bem alto e só os adoradores, adoradores assim comigo. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. Diga: e se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Diga assim: meu Deus. Diga: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio que nessa noite a minha vida será abençoada pelo Senhor, pois eu entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus caminhos, em nome do Pai, diga do Filho, diga do Espírito Santo de Deus. Diga amém, diga graças a Deus e bata a palma bem forte para o teu Senhor Jesus, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, pastor. Se deixar eu faço vigília, vai lá. Glória a Deus. Aleluia. Bispo Maico, a quinta que vem, o encerramento vai ser o Bispo Maico para ler toda a noite. Então você que está aqui já sabe, não falte e traga mais um. Vamos fazer esse lugar ficar pequeno, mas não para o ego nosso, a glória de Deus. Aleluia. Sabia que quando você traz, espera aí, não quero tomar muito tempo, mas a gente tem que falar o que Deus manda. Sabia que quando tu traz uma alma para Deus, você está fazendo um tesouro no céu. Você está escondendo um tesouro do céu. Sério? A palavra vai dizer que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Imagina, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Seja um ganhador de almas. Aleluia. Nem Salomão vai se vestir de tanta coroa, de tanto galardão no céu como você. Aleluia. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. Quero também estar dando uma oportunidade ao irmão Fabiano. O irmão Fabiano é um amigo, companheiro, a gente já pregou, andou muito por aí, né? O irmão Fabiano, devido ao trabalho dele, é um homem de Deus. Eu queria trazer ele aqui, bispo, para pregar. Só que não é fácil conseguir um horário com o homem, porque o turno dele de trabalho é bem puxado. Mas hoje a providência abençoada está aqui com a gente. Vai deixar uma saudação. Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite adorando ao Senhor. Recebemos aí um dia de folga, mas sentimos no coração de vir a este culto glorificar o nome do Senhor Jesus. E quero agradecer a Deus, quero reconhecer a Ele que eu não merecia estar aqui por tudo que acontecia alguns meses atrás na minha vida. Mas quero agradecer a Deus que Deus restaurou o meu ministério, Deus restaurou a minha família. E diante dessa oportunidade, meus irmãos, por onde eu tenho passado, eu quero deixar um rápido testemunho da minha filha. Vai ser rápido, não quero tomar tempo dos irmãos, do pregador.
Mas quero contar algo, meus irmãos, a respeito da fé esta noite. Eu e minha esposa passamos um processo extremamente terrível e difícil com a nossa filha Kézia, aquela moça que está ali atrás. Hoje ela está com 5 anos. E houve uma situação, entre muitas que aconteceram, Bispo Maico, lá no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, onde ela foi internada e passou por vários processos naquele hospital, aonde ela chegou à beira da morte, meus irmãos. Ela chegou entre a vida e a morte. E aconteceu uma situação naquele hospital que deu uma convulsão de 5 minutos nela. E quando ela ganhou alta, ela veio para casa dando convulsão. E através da fé eu não aceitei aquilo. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que está aqui esta noite, que se você ativar a tua fé, se você colocar a tua fé em ação, nada fica de pé diante da fé. E quando dava convulsão nela em casa, eu colocava as mãos sobre ela, e eu não aceitava aquilo que estava acontecendo com ela. Glória a Deus. E toda vez que dava aquelas convulsão, eu colocava minhas mãos e repreendia em nome do Senhor Jesus, e eu não aceitava, eu não engolia, que o médico disse que ela ia tomar Gardenal, ia tomar remédio para controlar as convulsões. Por isso que eu digo para você esta noite, através da tua fé, não aceite essa situação que você está passando. Talvez uma situação difícil, é um momento de luta, é um momento de deserto, mas coloque a tua fé em ação, porque através da minha fé, eu não aceitei, e a minha filha foi curada da convulsão para a glória de Deus, entre muitas outras coisas que aconteceram na vida dela no hospital, que eu não vou contar aqui porque leva muito tempo. Eu quero agradecer a Deus pela vida dela, e também rapidamente quero contar outro caso que aconteceu agora recentemente. Eu levei ela a consultar, e eu contando para a médica o que ela passou lá no hospital, e a médica me disse para mim: olha o que a ciência faz. Eu não engoli aquilo, disse para ela: não foi a ciência, foi o poder de Deus que tirou ela do vale da sombra da morte. Eu jamais vou engolir, meus irmãos, que foi o médico. Eu jamais vou dar glória para o médico que tirou a minha filha do vale da sombra da morte. O médico fez aquilo que Deus colocou nas mãos dele para fazer. Nunca o médico vai receber a glória e a honra da minha vida e da minha boca, mas sim o nosso Senhor e Salvador Jesus, que tirou ela do vale da sombra da morte. E eu louvo a Deus pela vida dela, e por onde eu passo, eu conto meu testemunho, e eu agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia. E por 5 anos ela usou tráqueo, por 5 anos ela usou uma cânula na sua garganta, e já faz 3 meses que nós fomos lá no hospital e os médicos tiraram a cânula dela, porque ela foi curada e o nosso Deus completou a obra em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quero estar chamando agora o diácono Jean, vai estar fazendo a parte das ofertas, e em seguida Elisete, sua esposa, vai estar louvando o nome de Deus. Sobre o irmão Fabiano, irmãos, olha aqui, ó. Deixa eu frisar algo aqui. A gente saía a fazer a obra, bispo. A pequena catráquea, louvando a Deus. Eu lembro disso. Louvando com a outra irmãzinha dela. Por isso que Deus faz, sabe? Imagina para Deus olhando lá do céu, né? Provando ela, porque Deus também prova. A palavra diz que Deus prova o coração do homem. Provando o coração. E fiel a Deus. Aleluia. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Amém? Eu digo isso, que o que semeia pouco também ceifarás. E o que semeia em abundância ceifarás. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristezas ou por necessidades, porque Deus ama ao que dá com alegria. É poderoso, é Deus para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Então, irmãos, aqui nos diz que
Aquele que semeia com abundância, em abundância ceifarás. E aquele que pouco semeia, pouco também ceifarás. Gostaria que o irmão que tivesse a sua oferta, que pegasse em suas mãos, o pastor vai estar orando pelas suas ofertas. Amém. Irmãos, olha para cá, só um minuto antes de a gente estar ungindo. Aqui, ó. Dízimo e oferta. Quer ser próspero? Seja dizimista. Às vezes a gente tem trabalho, a gente se mata trabalhando, mas parece que o dinheiro não fica na nossa mão. Faz prova com Deus. Ah, pastor, não é pastor, é para manter a igreja. Faz prova com Deus. Se Deus não fazer sobrar na sua conta, na sua casa, você prosperar, não precisa mais dizimar. Faça a prova com Deus. A palavra vai dizer: provai-me nisso, diz o Senhor. Faz prova com Deus. Seja fiel. Tem muita gente que está passando grande dificuldade por infidelidade. Seja fiel e Deus vai abrir as portas do céu na sua casa. Oferta. O bispo Maico lançou um desafio e está sendo uma benção. Sobre o altar. A gente vai construir um altar lindo. Isso eu não sei nem explicar. Isso é coisa que o bispo Maico, eu não entendo disso. Eu sei que eu vi na foto. Vai ser um altar, coisa mais linda, assim, que ele mostrou para a gente no grupo. A fachada o bispo já mandou fazer. Eu acho que só falta instalar, uma coisa assim, não sei. E aqui deu o altar. Irmãos, valor que você sentir no coração. Pastor, eu tenho 10, dê teu 10. Pastor, senti dar 50, deu 5. Pastor, notei que está um calorão aqui. Quer abençoar com o ventilador? Traga, irmão. A gente não quer o teu dinheiro, mas a gente quer que você tenha conforto. Que você chegue na casa de Deus, tem um ar, tem uma água. O irmão Jean abençoou lá, que o bebedouro está lá. Uma benção, diácono Jean. Entendeu? Então faça na casa de Deus. Faça na casa de Deus, você vai ver Deus abrir as portas na sua vida. Amém? Não é conversa para tirar teu dinheiro. Nós trabalhamos, nós não precisamos. É para a casa de Deus. Amém? Exatamente. Já estava esquecendo. O bispo Maico falou que a gente vai colocar os nomes todos dentro do altar. Está todas aqui, ó. Estamos guardando, ó. Vai ficar tudo dentro do altar. Você pode trocar de cidade, que o teu nome vai estar debaixo de oração. Aleluia. Vai ficar dentro do altar. Todos os que plantaram para o altar. Amém? Não importa o valor. Irmãos, então levante sua mão. Pai, abençoa, Senhor, o mantenedor da tua casa. Este que planta, este que semeia. O fiel, Senhor. Aquele também que não tem. Deus, prospera na sua vida para que ele passe a ter. Que ele não venha a ser envergonhado, mas que ele venha a ser próspero. Deus, esse irmão que tanto sonha com um carro, Senhor, que tanto sonha com a vitória financeira, Deus, repreende todo espírito migrador, Senhor, todo devorador que entra lá na casa, na família, prospera, Senhor, meu Pai, na vida dos irmãos. Assim nós abençoamos, em nome de Jesus. Passe à frente, traga a sua oferta. Você que não tem, vem também, vem receber a unção do servo do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos?
Irmãos, vamos entrar para a parte mais importante do culto, que é a palavra. Quantos aqui que precisam que Deus fale? Eu aprendi uma coisa, uma vez com o homem de Deus. O momento da pregação é o momento que o diabo sempre tenta arrancar a atenção das pessoas. Sabe por quê? Porque vai ser a palavra que vai aplainar os caminhos. Vai ser a palavra que vai mudar, vai transformar. A palavra nos limpa, a palavra nos transforma. E é por isso que às vezes o inimigo tenta arrancar a palavra, né? Mas está repreendido nessa noite. A palavra vem e vem do céu. E olha, tem gente chegando aqui ainda. Glória a Deus, sejam bem-vindos, irmãos que estão entrando, amém? Vamos nos colocar em pé, então vamos receber o servo de Deus. Irmãos, Storilde, homem de Deus. Irmãos, convide para o culto domingo, para o culto de quinta. Não venha sozinho, convide teu parente, não fique em casa. Às vezes o inimigo põe esse negócio, a gente ficar em casa, eu vou no outro, para te arrancar a besta, entendeu? Aleluia. Porque dormir cedo ninguém dorme. Então não fique em casa. Venha no culto, faça força, venha no domingo, venha na quinta, convide. Eu fiz um convite hoje, às vezes a gente pensa que não tem efeito, pastor Eude. Eu fiz um convite na padaria. Eu falava com os irmãos aqui da frente, e eles não vieram. Mas eles passaram o convite para eles e vieram os 3 aqui, ó. São lá de Campinas, São Paulo. Se a gente não, Romanos vai dizer, como pois invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão são formosos são os pés daqueles que anunciam e levam as boas novas. Amém? Então leve o evangelho, anuncie. Culto de domingo vai ser tremendo. O bispo Maico é usado na cura. Sexta-feira, encerramento é com o bispo Maico. Amém? Vamos orar pelo servo de Deus? Pai, te damos graças por esse momento. Aprove o Senhor de mais uma vez estar unido com teu filho. Deus, eu não te apresento porque o Senhor já o conhece, já está na sua presença. Mas eu lhe peço ao nosso coração, usa ele como ferramenta, como instrumento, como plana. Que ele pregue, Senhor, a sua vontade, não aquilo que o nosso coração deseja, mas aquilo que precisamos, Senhor, para que não tropeçamos, para que não caímos, para que não se desviamos da sua vontade, para que a gente permaneça, Senhor. Usa ele, meu Pai, em nome de Jesus. Só do povo de Deus com doce paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concede. Bispo Maico, prazer conhecer sua esposa, sua família, Deus abençoe. Mais uma vez, né? Pastor Rony, o irmão Fabiano, Maicon, Deus abençoe. Todos da casa, né? Os irmãos que estão aqui cooperando nesta noite. Nós sabemos que é uma grande responsabilidade a qual estamos falando da mensagem da palavra de Deus. Mas eu preciso transmitir aquilo que Deus colocou sobre os meus corações e quero compartilhar convosco. Não cortando a oração do pastor Rony, eu te convido você a soltar a sua Bíblia em nome de Jesus. Vamos levantar mais um momento de clamor. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, uma vez mais aqui estamos, ó Pai, diante da tua presença, podendo, Pai, fazer menção, Pai, do teu nome, Pai. E sabemos, ó Pai, do tamanho da responsabilidade que é a falar acerca das tuas maravilhas. Mas nós sabemos, ó Pai, que nesta noite, Senhor, neste 6º dia de campanha, Senhor, tudo seria em vão se a sua presença não estivesse aqui. E nós te louvamos, ó Pai, que antes mesmo de nós pensarmos estar neste lugar, a sua presença já estava sobre este lugar. E eu tenho certeza, Pai, que cada vida que aqui se encontra, o Senhor já tinha marcado um encontro nesta noite. E eu sei, Pai, que o encontro que o Senhor marca, o Senhor muda cenário, muda história e faz coisas extraordinárias acontecer. Então, meu Deus, toma o ambiente deste culto,
Que o único, meu Deus, que venha brilhar, ó Pai, venha ver o Senhor, e que o Senhor toma, Pai, a minha boca e fala com essa igreja, fala conosco, Pai, fala comigo, e assim como sempre tenho pedido, assim como sempre tenho falado, sou totalmente dependente do Teu Espírito, então me conduza, Pai, nessa noite, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. A igreja senta louvando a Deus com as palmas, em o nome de Jesus. Amém, meus queridos? Aproveitando que os irmãos estão sentados mesmo, pode só abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Vou deixar uma palavra, Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Lembrando, irmãos, que eu não peço para os irmãos ficar em pé, porque a reverência assim não precisa ficar em pé, pode ficar sentado mesmo. A reverência nós temos que estar com o coração voltado na palavra de Deus, amém? Então você pode ficar bem à vontade em nome de Jesus. O livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 23, diz assim: E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, nega-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se e prejudicando a si mesmo? Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo, que todos que aqui estão, alguns hão que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém? Pode manter a sua Bíblia aberta. Meus queridos, nós estamos numa campanha muito forte. Falar acerca sobre cruz é uma palavra muito forte, e o meu coração, ele ansiava, porque a gente entende que quando nós falamos acerca do amor do Evangelho, Bispo Maico, nós temos que falar aquilo que o Senhor quer falar conosco, e a gente sabe que a necessidade, o Espírito Santo é quem sabe da vida de cada um. Então quando nós viemos para um culto, nós viemos determinado, e desde o início do culto, o Senhor me falava sobre fé, e os louvores vieram entoando, a glória vem acontecendo, a graça vem acontecendo, e diante desta mensagem, o meu Senhor vem falando muito mais forte no meu coração, e eu preciso compartilhar convosco, porque nós vamos falar de uma história, numa história contada em quadrinhos. Nós não estamos falando de qualquer história, nós estamos falando de uma história de um homem chamado Jesus. E quando isso, o meu coração foi se alegrar e falar sobre cruz, falar sobre o ato da cruz, é algo sobrenatural, irmão Maico, porque isso vai além das nossas limitações, vai além daquilo que a gente imagina, porque muitas das vezes nós falamos, nós dissemos que servimos a Ele, nós dissemos, Bispo Maico, que nós glorificamos a Ele, mas muitas das vezes a gente não conhece este ato que Ele fez. E quando nós observamos sobre este ato, a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. A maior revelação vem na palavra de Deus, porque a revelação através da palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma caráter, ela transforma homem, ela transforma mulher, ela transforma criança, ela transforma as atitudes. E quando nós falamos sobre 7 passos, eu quero ir muito mais além disso. Eu quero falar sobre uma caminhada com Jesus, eu quero falar sobre uma passagem com Jesus, e eu tenho certeza que nesta noite, o Senhor não te trouxe simplesmente para este culto, nesta campanha, para caminhar 7 passos, mas eu tenho certeza que o Senhor te trouxe neste culto para você viver uma vida em comunhão com o Senhor. Para que, pastor Eude? Para que esta caminhada te leve aos céus e o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. É notório que falar sobre a caminhada de Jesus vai muito além daquilo que nós imaginamos, porque nós vamos ver que aonde Jesus estava havia multidão, havia cura, era paralítico levantando, era cego enxergando, era surdo ouvindo, era mudo falando, era pessoas cancerosas sendo curadas, leprosas sendo curadas. Mas Jesus, ele vai nos ensinar um caminho. No Evangelho de Mateus, após um período que ficou-se calado, sem haver profeta, cerca de 400 anos,
nenhum profeta falando na terra. Aí Deus enviou Jesus para nos mostrar o verdadeiro caminho. Esse caminho, eu não estou falando de um caminho que te leva à perdição. Esse caminho, não estou falando que é um caminho que é fácil, não. Eu não estou falando que é mar de rosa, não. Eu estou falando de um caminho que é estreito. Mas eu também quero te dar uma garantia. Ele tem um novo preparado para ti. Tem uma nova vestitura preparado para ti. Tem um novo corpo preparado para ti. O que é, pastor Eude? É o que está escrito no livro do Apocalipse 21. Um novo céu, uma nova terra, uma nova identidade, um novo ser para adorar a Deus. Nesta caminhada que Jesus vai caminhar, eu quero dizer que algumas perseguições que a gente tem, porque muitas vezes a gente fala e pensa, vem para a igreja, mil maravilha, é que chave de porta, chave de casa, carro. Não é disso. Muitas vezes a gente vem com uma expectativa de ir bem financeiramente. Muitas vezes a gente vem com uma expectativa de cura interior. Muitas vezes a gente vem com uma expectativa de coisas novas para a nossa vida, e é assim mesmo, é normal isso. Nós precisamos disso, nós temos que almejar isso. Mas eu quero falar para ti, que quando aquela multidão estava oprimindo Jesus, acompanhando Jesus, alguns vinham para questionar, ver quem era Jesus, ver quem pregava Jesus, queriam conhecer Jesus. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É na palavra do Senhor, que todo aquele que tem um encontro verdadeiramente com Deus, ele muda a história. Pastor, me prova na Bíblia, te provo na Bíblia, Zaqueu muda a história dele. O maior e o melhor que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, não é carro, não é casa, não é bem materiais, não é a parte financeira da gordura, não. O melhor que o Senhor tem preparado para mim e para ti, é que nós possamos olhar para dentro da nossa casa e dissermos: eu e minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias dessa terra, mesmo perdendo, levantando a mão, adorando, glorificando e servindo a Ele. Aleluia! Eu quero deixar alguns exemplos que numa caminhada com Jesus a gente vai ter que enfrentar. E talvez você esteja nesse enquadro. Qual é, pastor? Rejeição. Andar com Jesus, a gente vai ter rejeição de pessoas. Andar com Jesus, vai ter pessoas que vão nos abandonar no meio da caminhada. Andar com Jesus, vai ter momentos que a gente vai passar sozinho. Não vale, é verdade, pastor. Vai ter momentos que a mãe abandona, que o filho abandona, que o irmão abandona, que o sobrinho abandona, que o primo abandona. Mas tenha bom ânimo, porque pode todo mundo te abandonar, mas Jesus, Ele jamais vai te abandonar no meio desta caminhada. E coisa triste é alguém viver e sofrer rejeição. Por quê? Porque rejeição é aquele que um dia teve diálogo contigo, mas agora ele não consegue olhar nos teus olhos da paz do Senhor. Jesus é rejeitado, mesmo fazendo vários milagres, mesmo multiplicando pães, peixes. Jesus é rejeitado, pastor, aonde? Cruz. Pastor, aonde? Na condenação. Solta Barabás e crucifica Jesus. Rejeição. Tu acha que você não vai enfrentar rejeição nessa terra? É o que você vai ter que enfrentar. Mas tem de bom ânimo. Jesus venceu e você também vai vencer. Segundo, meu Deus, é pedradas. Porque no meio da nossa caminhada tu pode fazer 10 coisas certas. A primeira coisa errada que você fazer, vai ter alguém olhando no teu rosto e dizer: você errou, você falhou. Você pode fazer 10 coisas certas. Você pode ajudar a tua casa, você pode ajudar o teu vizinho, você pode ajudar teu irmão, você pode, mas a primeira vez que tu falhar, vai ter um acusador apontando no dedo, te dizendo: tu errou. Mas quando eu vejo isso, eu também vejo em Romanos 8, portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o
preço já foi pago na cruz do Calvário. Eu errei, eu falei, mas Senhor, me perdoa, me dê força para continuar, me proteja, me sustenta. Eu vou me levantar e não vou ficar de cabeça baixa, não, porque essa caminhada com Jesus não é para você ficar de cabeça baixa, é para você levantar o teu rosto, é para você colocar um sorriso no teu rosto e dizer com Jesus: eu sou mais do que vencedor. O terceiro é calúnia. Quem nunca foi caluniado mesmo fazendo certo? Quem nunca foi caluniado mesmo tentando fazer o certo e errou? Essa é uma palavra, meus queridos, que Deus colocou no meu coração. Jesus foi caluniado mesmo não tendo erro. Quem somos nós para abandonar a caminhada por causa que estão se levantando contra as nossas vidas? Meu Deus, pastor. Pode te perseguirem, pode te apontarem, pode falar mal de você, mas não se afasta da caminhada que Jesus te colocou. Ele está contigo, meu querido, Ele está contigo, minha querida. Vale mais ter Jesus do que um exército ao teu lado. Sabe por quê? Porque o exército falha, a mão humana falha, a mão do prefeito falha, do advogado falha, do juiz falha, mas o juiz do juiz jamais falhará sobre a tua vida. Meu Deus. O terceiro, o quarto é açoite. Quem nunca foi açoiteado por errar? Jesus vai enfrentar açoites. Eu não estou falando de físico. Quantas palavras que você ouviu que te machucou e não era para você ter ouvido? Quantas palavras te machucaram dentro do teu coração, te deixaram aflito, angustiado? Quantas coisas você ouviu que você não era para ter ouvido, mas machucou? É açoites, é perseguição, é pedrada, é calúnia. Jesus enfrenta. Mas nem por isso abaixa a tua cabeça, meu querido. Nem por isso abaixa a tua cabeça, minha querida. Não está fácil, levanta a mão da glória. Está passando madrugada acordada, está chorando, continua dando glória. Está passando por deserto, continua. Logo o deserto passa, o palácio vem, a mesa é preparada e o nome do Senhor é glorificado sobre a tua vida. Meu Deus. Quinto deboche Jesus enfrentou. Tu acha porque você vem na igreja, estava tendo uma vida com um crente, com Deus, caminhando, não vai ter deboche contra a tua vida? Está fazendo o que, meu querido, na igreja, fazendo a campanha dos 7 passos para Jesus? Esse negócio aí. Olha o jeito que está a tua vida. Olha o jeito que está a tua casa, olha o jeito que está o teu casamento, olha o jeito que está a tua finança, olha o jeito que está a saúde. Só que não entende, pastor. Não entende, bispo, porque Deus só prova aquele que Ele ama. E coisa triste, a gente está passando na provação e vem alguém enviado do cão e olha para o teu rosto, aponta a tua falha, vem com crítica. Não deixa isso de abaixar a cabeça. Levanta a tua cabeça que tem mais Deus para dar, para que o diabo pode tirar. Continua na perseverança. É uma caminhada que Deus promete muito mais daquilo que nós imaginamos. Sabe aonde que é o deboche que Jesus enfrenta? Quando Jesus está na cruz. Vinagre em forma de vinho. Cuspiram no rosto de Jesus. Tu acha que alguém não vai debochar da tua vida? Mas nem por isso Jesus parou na caminhada até a cruz por nós.
Jesus. E o sétimo, pastor, é morte. Caminhar com Jesus é morte. Por quê? Porque aqueles que caminham com Jesus é considerado morto para o mundo, mas vivo para Cristo. Deus não venha colocar você como amigo do mundo. Deus não venha colocar você como amigo daquele que vai contramão a Ele. Meu querido, eu preciso de dizer para ti e para mim também. É com lágrima, é com choro, é com perseguição, é com pranto, é com dor. Por quê, pastor Eudes? Porque isso vai nos levar a uma conquista. Qual é? É os céus. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu digo, se a gente fosse abrir a igreja pensando na parte financeira, né, bispo? Misericórdia. Né, pastor? É além daquilo que nós queremos. É além daquilo que nós almejamos. Minha história, se eu for contar para vocês, eu, em cerca de 2 anos aqui em Itapejara, vindo de um culto, carro, 21 mil reais, andando, o carro pegou fogo, consumiu tudo, por isso não parei. Tu acha que é fácil pregar? Já me bateram. Último culto ano passado, dentro da igreja, bispo. Vamos ver se tu vai parar. É assim, meus queridos. Jesus foi tentado dentro do deserto, meu Deus, 3 vezes, e mesmo assim o inimigo não desistiu. Tu acha que ele vai deixar de você, desistir de você por qualquer coisinha? Dezembro do ano passado, do último culto, como se fosse final de ano agora. Pego o meu carro, pego os irmãos, vou indo para a igreja. O camarada entrou dentro da igreja e me bateu. Era 9h30, me mandou uma mensagem: me perdoa, não sei no que estava com a cabeça. Tinha dado uns outros problemas, descontou no pastor que não tinha nada a ver. Vou parar ou vou continuar? Vou ficar murmurando, perguntando onde é Deus, ou vou dar glória? Vou manter o rancor dentro do meu coração, a raiva, ou vou amar o próximo como diz a Bíblia? Ama o teu próximo como a ti mesmo, perdoa ele. Quando nós entendemos que a caminhada com Jesus é além daquilo que nós imaginamos, e nós entendemos que é uma caminhada que Jesus está preparando para nós, que vale mais tu perder 90 anos na terra e ter a vida eterna com Cristo. Nós vamos vir com culto, dando glória, tendo na aprovação, faltando arroz, faltando feijão, faltando leite, vivendo na prova, não importa. As portas fechadas não importa, mas dizendo: eu vou cultuar o meu rei, porque hoje é culto de campanha. Eu não vou deixar de dar glória, eu não vou deixar de dar aleluia, eu não vou deixar de exaltar, assim como o Fabiano falou. Eu não vou dizer ele vai entender que aqui na terra, bispo, alabassúbria, Maico, é um ensaio, porque lá no céu tem algo melhor preparado para nós. Tem rua de ouro, tem muro de jaspe, tem uma mesa farta, preparada, adornada. Para que, pastor Eudes? Para esperar os filhos de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para ti? Não vale muito mais a pena você separar por qualquer coisa. Pastor, mas tu não sabe como está a minha casa. Não para. Pastor, mas você não sabe como está. Não para. Uma parada pode ter percas irreparáveis.
irrepartíveis, melhor dizendo, irreparáveis. Eu já vi parada de casamento não estiver mais em pé. Eu já vi parada que pais pararam que filhos vieram à sepultura. Há cerca de um mês atrás, ali na igreja, teve uma revelação, num culto de domingo. E é assim, meus queridos, Deus ele fala, Deus ele alerta antes de acontecer. E Deus havia falado para um jovem, ou uma jovem, mas era o meio dos jovens, pastor, que era para se consertar, porque dentro daquele dia, dentro de 15 dias, se não se consertasse, Deus ia mandar para o hospital e ia recolher. Passa o primeiro dia, não teve. Segundo dia não teve. 10º dia não teve. 14 dias não teve. 25º dia. Ah, Jesus querido. Hospital. 1h da manhã. O que acontece, pastor? Pastor, vem aqui em casa, tem que orar para nós. Eu desci lá. Quando eu desci lá, o Espírito Santo tinha me falado: vai, mas já subiu. A jovem foi recolhida. Uma parada. Uma semana atrás, teve um jovem, olha só. Você mãe, você pai, envia, traga os teus filhos para a igreja. Não deixa se afastar. Não deixa. O inimigo não tem brincado de ser inimigo. E o jovem disse: pastor, cansei. 11 anos, querido. Bispo, eu digo: não, mas não para, meu querido. Uma parada pode ter percas irreparáveis. Na mesma semana que foi dito para o jovem, eu recebi uma ligação: pastor, desce na casa de fulano. Por quê? Porque o seguinte, alguém disse do outro lado que ia mandar matar o menino, 11 anos. Porque o inimigo, pastor Rony, tinha preparado toda uma cilada, e ia ceifar a vida do menino. E a ordem não vem aqui de fora, a ordem vem lá de dentro. Ei, para por nada. Sabe por que eu não paro? Porque eu recebi 3 recados do inimigo. Faz 14 anos de evangelho. Para a glória de Deus, nunca parei. Nunca. Primeiro recado é que ele disse na boca de uma endemoniada. O inimigo disse: se um dia tu parar, eu estou te esperando. Segundo recado, foi dentro de uma maçonaria, onde eu fui orar por alguém que estava cuidando, pastor. E quando eu comecei a orar na cidade de Marau, na casa do Dirceu, o Dirceu cuidava da maçonaria, cuidava do templo. Chegou todos os maçons para dentro. Irmão Fabiano, comecei a orar em espírito. Estava numa campanha de 3 dias pregando lá. Para a glória de Deus, não conseguiram fazer nada enquanto a gente estava ali. Mas quando eu saí, o inimigo disse: eu estou te esperando. Terceira vez, Congregação Rosa de Sarão, onde o nosso querido irmão, que está parado na fé agora, lá no Real, estava ministrando, e eu vindo para casa. Tu acha que o inimigo não oferece? Ele te oferece coisas. Eu vindo para casa, Bispo Michael com a minha Bíblia debaixo do braço, começou a chover, eu comecei a chorar, chorei. Eu chorando digo: Senhor, por que tu não me deu um carro? Começou com carro, na época não tinha.
para poder fazer a tua obra, fica mais fácil. E aí eu me lembro muito bem que quando eu chego em casa, alguém liga para o meu sogro, o telefone da minha sogra, e disse: pastor, vem aqui em casa orar. Na verdade não era pastor na época, era missionário, me chamando de missionário. E eu desci, eu digo: não é biblinha. Quando eu chego dentro da casa, eu boto os pés, a mulher disse: eu te vi. Eu te vi você vindo, eu te vi você chorando, e se tu parar de fazer aquilo que tu faz, eu te dou aquilo que você quer. Para trás de mim! O irmão da mulher que não acreditava em crente, dá atenção aqui, chacoalha a irmã dele e diz: para com isso, respeita o homem. Foi pegar uma criança, levantou pela goleirinha. Não acreditava em Deus. Repreendi. O homem que não acreditava em Deus passa a acreditar em Deus. Mas quer ver uma coisa mais linda? É que esse mesmo homem, ele tem o peito aberto de cima até embaixo. Passou por 3 operações no coração. O último colocaram porque não fechava mais o osso. Quebrou o osso novamente dentro. E para a glória de Deus está caminhando, indo na igreja, confiando em Deus e tendo a fé ativa. Uma caminhada com Jesus tem uma coisa certa. Qual é, pastor Eude? Você não está andando sozinho. E depois da provação, vem a provação. Eu quero profetizar nesta noite. Depois disso aqui, é terra própria. Depois do final de dezembro, último culto, nós pagamos um aluguel de 2.800 na igreja. Nós somos surpreendidos para a glória de Deus com alguém doando o terreno para a igreja no valor de 118 mil reais. Entenda algo: Jesus não te promete uma vida fácil. Entenda algo: Ele não te promete só bens materiais, tudo da abundância. Mas sabe o que Ele promete? Salmos 23: o Senhor é meu pastor. Ele não está dizendo que não pode faltar na tua vida, mas Ele está se garantindo com a sua própria palavra que Ele não vai deixar de faltar em você. Que nesta noite você possa pegar esta palavra e entender que vale muito, 1000 vezes você perder 20 anos na face da terra, mas garantir a vida eterna. Não para. Olha para o teu irmão, diga. Olha para o teu irmão da direita ou esquerda, olha para ele, diga: não para, porque Deus está contigo. Diga: não para, porque Deus está contigo. Você perdeu de dar glória, porque quando Deus está conosco, tem milagre, tem cura, tem renovo, tem batismo, tem graça de Deus, tem sim a presença do Eterno. Pastor, me prova que Deus Ele faz. Deus Ele faz, meus queridos. Deus Ele faz. Deus Ele faz. Na caminhada com Jesus, se a gente aprender a confiar em Deus, e você jamais desistir, as pequenas coisas Ele faz multiplicar sobre a tua vida. Na cidade de Soledade, eu estou encerrando. Eu abri mão aqui, na época eu trabalhava na Coprel, de um salário de R$4.500. Não pagava aluguel aqui, fui para lá pastorear e passei a pagar aluguel. Por 5 meses eu não trabalhei na cidade. Chegou um determinado momento
que eu fui provado. Coisas que só quem é pai e quem é mãe sabe isso. Veio meu filho Manassés, e ele chega lá na sala, e eu estava na sala, ele disse: pai, me dá um wafer, Mirabel. Eu engoli seco e disse: meu filho, o pai não tem. Nós temos o arroz só. E saí da sala, fui para a cozinha, pastoreando. E chorei, bispo, porque ainda não tinha sido provado na providência de Deus, porque não tinha passado esse processo ainda. E quem é pai, quem é mãe sabe, quando o filho pede algo, dói ou não dói quando a gente não tem? Sim ou não? Quem dirá um pequeno alimento de R$2, R$3, mas não tem. Me lembro muito bem que eu chorei e disse para minha esposa: será que Deus nos enviou para cá para perecer? Porque não tenta ser super homem, super mulher, porque a gente tem sentimento, a gente é falho, a gente é humano, e é normal, muitas vezes a gente pensar em parar, é normal, meus queridos, é normal muitas vezes a gente pensar em chutar o balde, é normal. Quem acha que é o super-homem, quem acha que é o super-homem, não, é normal a gente ter sentimento, é normal a gente parar para pensar o que está acontecendo, é normal isso. Mas o que não é normal, o que nós devemos fazer, é não aceitar a situação que estamos. E na hora de ser Jesus, tu nos enviou para cá, e amém. O irmão Fabiano tinha um pouquinho de gasolina no carro. Liguei para o pastor Vilmar na época, disse: Vilmar, vai indo na igreja, abre a igreja que eu vou chegar lá, não sei que hora, mas eu chego. Vamos pela fé. Eu cheguei e não comentei nada para ele. Entro na igreja, o culto já tinha começado, eu ia pregar. Dobrei meu joelho, chega um obreiro: pastor, presta a chave do carro. E sempre tinha um ônibus na frente, que costumava estacionar um motorista ali, sempre pedia para tirar o alto meu, quando não tinha um carro. E aí eu achei que ele ia tirar o alto, entreguei a chave. E estou pregando, vou pregando, e cura acontecendo, milagre acontecendo, irmão Maico. E para a glória de Deus, vou entrar dentro do carro, disse para os irmãos, digo: você é o último a sair da igreja. Você é o último, por quê, pastor? Porque se faltar gasolina, depois eu deixo o carro ali, ó. Atravessava a estrada. Quando eu ligo a chave, tinha um quarto de gasolina para cima do tanque. Eu levantei a mão e dei glória a Deus. Estou chegando em casa, toco o telefone, olha só a providência. Tu acha que quando Deus enviou o profeta para dentro da caverna, Deus não ia enviar o sustento? O corvo fala carne, tabaco. Cheguei em casa dando glória. Pastor, olha no porta-mala. Jesus, que negócio é esse? Isso é fé. Isso é fé. Mas Deus não estava fazendo porque eu tinha ativado a minha fé. Deus estava fazendo porque estava dizendo: quando eu estou contigo, quando tu está comigo, eu me providencio por você. Porque até então eu estava questionando Deus. Vou olhar no porta-mala, tinha um rancho, uns R$900. Imagina a alegria do pastor, né? Já era morreninho, já estava. Jesus querido, que levei aquele mistério todo. Pastor, mas tem uma sacola que está separado e é para as crianças. Tu entrega na mão das crianças. Eu fui para a sala, fui para a cozinha, levando as coisas, compra, entreguei para o Manassés. Era só tinha só na época o Manassés e Isaías, correndo em lágrimas já, né? Isso é uma coisa linda quando Deus faz milagre na vida da gente. Eu chorando. Eu não sabia fazer pão, aprendi a fazer pão na mara naquela época, para tu ter uma noção.
Eu estou colocando, ajudando a minha esposa a colocar as coisas no armário. Chega o meu filho e o pai, de lá a cozinha, de lá da sala, com todas as coisinhas. Querido do Manassés, pai, não sei o quê. O meu wafer de morango que eu pedi, Jesus me deu. Eu dobrei meu joelho no chão, rasguei a minha alma, e o Senhor soprou no meu ouvido e disse: enquanto tu estiver caminhando comigo, eu me providencio por você. Não vai faltar a minha providência. Levanta as mãos em nome de Jesus, que a palavra profética é: enquanto tu estiver caminhando, enquanto você estiver andando, enquanto você estiver glorificando, a providência não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Levanta a mão e dá uma glória para o Senhor. Naquele dia, eu aprendi algo com o Senhor. Verdadeiramente você tem fé? Descansa o teu coração, porque o Deus da providência já chegou nesta campanha, nesse dia e nesta hora, sobre a tua vida e sobre a tua casa. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Feche os teus olhos. Eu não sei em qual motivo você veio. Eu não sei por qual motivo você está fazendo esta campanha. Mas são 7 passos. Ainda estamos no 6º. Pastor, mas no 6º ainda não aconteceu nada. Pastor, mas no 6º ainda não teve movimentação no céu. Pastor, no 6º ainda não vem a providência. Pastor, está faltando 1 mês para terminar o ano, mas a minha vida ainda continua desta forma, a minha casa continua desse jeito, o meu esposo não mudou, a minha esposa não mudou, o meu filho não saiu do tráfico. Pastor, mas ainda está acontecendo coisas que não era para acontecer. Mas deixa eu dizer algo para ti: até o término desta campanha, até o término, eu quero ser profeta de Deus para profetizar. O melhor de Deus está para chegar sobre a tua casa. O melhor de Deus está para chegar sobre a tua vida. O melhor de Deus está para chegar sobre a tua família. O melhor de Deus está para chegar. Está para chegar. Deixa eu dizer algo para ti: o ano não terminou. A data quem conduz é o Senhor. O dia o Senhor já sabe. A hora de receber e de profetizar Ele já escolheu. Que foi nesta campanha, bispo. Eu creio sim, pastor Rony, que nesta campanha Deus levantou homens e mulheres para profetizar que o melhor de Deus ainda vai chegar neste ano de 2025. Você vai ser surpreendido para a glória de Deus. Eu creio que pelos olhos de Deus, pelos olhos da fé, aleluia, as correntes já foram quebradas, a sepultura já foi cancelada, o culto fúnebre foi cancelado, a porta que estava travada, Deus já abriu, aleluia. Eu já estou profetizando que o melhor de Deus está chegando pela tua vida. Aramancho colabassubre decai, aramandoria soderebe calabassurebe canto, alamancho que afaço de manto de récia, arabe calabacanto. Mas pastor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, meu querido, eu não sei, minha querida, mas uma coisa é certa: aquele que pode, ele já sabe, ele já conhece a tua história, e nesta campanha você vai ser surpreendido pela glória de Deus. Você que quer, bate palma para Jesus e dá glória. Bate palma para Jesus e dá glória. O melhor de Deus está vindo sobre a tua vida. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Eude. Oh, glória. Quando sentir a presença de Deus aqui? Eu senti a presença de Deus, amém? O bispo Maico vai estar aqui fazendo encerramento e dando os avisos, amém?
Glória Deus a abençoe. Deus. Amém, pastor Rony. Vamos bater palma bem forte para os grandes homens de Deus. Deus abençoe, pastor. Deus, o Senhor vai falar em nosso coração. Que Deus venha lhe honrar de uma forma extraordinária. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. Amados, antes de nós ir para nossa casa, antes de nós encerrar esse culto abençoado, eu gostaria de fazer um convite especial para você. Domingo agora, nós vamos estar na mesma fé, clamando a Deus, dobrando os joelhos pela nossa família, orando com toda a nossa fé, buscando a presença poderosa do nosso Deus. Amém? E eu gostaria que você estivesse conosco. Domingo é às 19h30, 7h30 da noite, né, minha esposa? 7h30 da noite nós estamos aqui clamando a Deus pela tua vida. Eu vou convidar você a estar conosco. Domingo agora, pastor Rony, Deus brandou no meu coração, pastor, para eu trazer uma direção de Deus para esse povo, sobre uma palavra muito conhecida na Bíblia, muito poderosa mesmo, que no qual nós praticando, Deus nos garante proteção, nos garante a bênção dele sobre a nossa vida. Diga glória a Deus. Não é o bispo que garante, não é o pastor, Deus garante, amém? E essa palavra eu quero compartilhar com você domingo. Domingo, não deixe de vir na igreja, amém? E eu quero que você convide também um amigo para estar com você. Convide uma pessoa para vir com você. A Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, amém? Então convide um amigo para estar junto, venha participar, traga a família. Nós estamos numa campanha poderosa também, pastor Rony, domingo, nós estamos dobrando nossos joelhos pela nossa família, amém? Depois, escuta o que o bispo vai dizer para você, olha para cá, nós já vamos encerrar, olha para a cara feia do bispo aqui. Depois de Deus, o bem mais precioso que você tem é a sua família, amém? Então ore pela sua família, busque pela tua família, não deixa de orar, não deixe de vir dobrar o joelho pela tua família, amém, gente? Ore pela tua família. Eu estou pregando, eu prego a palavra hoje, porque há anos atrás tinha uma senhora que orava pela minha família, orava pela família que era minha avó, amém? Era ela, e era por causa dela que a nossa casa estava em pé, era por causa da minha avó que orava que a nossa família estava bem. A gente passava por lutas, mas a gente vencia as lutas, pastor. Foi que nem os testemunhos que o senhor disse. Deus estava sempre surpreendendo. Quando achava que as coisas iam faltar, Deus ia lá e honrava. Amém? E a minha avó sempre convidando a gente para vir na igreja. Vamos na igreja. Ninguém queria saber de igreja. Eu morava lá em São Leopoldo. Ninguém queria saber de igreja. Ninguém queria buscar Jesus. E ela sempre buscando, ela sempre orando, e a família estava bem. Chegou um tempo que a minha avó partiu. Deus recolheu a minha avó. Depois que Deus recolheu a minha avó, não tinha ninguém que orasse pela família. Não tinha ninguém que orasse pela casa. Não tinha ninguém que dobrasse os joelhos para orar pela família. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Entrou uma maldição na minha casa. Depois que a minha avó morreu, entrou uma maldição na minha casa. Em 1 ano e meio, a cada 1 ano e meio, pastor, morria alguém da minha família. E o primeiro que morreu na minha família foi meu filho de 6 anos de idade. Não é conversa para boi dormir. Eu não estou aqui para brincar de igreja, não. Nós não estamos aqui, pastor Rony, para brincar com a fé. Nós estamos aqui para clamar ao Senhor e Deus abençoar a nossa vida e abençoar a tua vida também. Nós estamos aqui como atalaias de Cristo, para proclamar o evangelho da salvação. Entrou uma maldição na minha casa, o primeiro que matou foi meu filho de 6 anos de idade, que morreu nos meus braços na cidade de São Leopoldo. Depois da morte do meu filho, passou 1 ano e meio, o meu irmão, de 26 anos de idade naquela época, descobriu que eu estava com leucemia, câncer no sangue. Descobriu de dia e de noite entrou em coma, e na madrugada ele faleceu lá no Hospital Conceição em Porto Alegre. E tu sabe que eu fiquei mais triste?
que o meu irmão recém tinha realizado o sonho de ser pai. Fazia 2 mesinhos que o filho dele tinha nascido. E quando eu cheguei lá, não tive tempo de olhar nos olhos do meu irmão e dizer: eu te amo, meu irmão. Não adiantava mais, o meu irmão já estava morto. A única coisa que restava era carregar um caixão até a sepultura. Muitas vezes nós deixamos de olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dizer: eu te amo, meu irmão, eu te amo. A gente deixa de dar valor para as coisas boas nessa terra. Passou mais ou menos 1 ano e meio depois da morte do meu irmão. Passou 1 ano e meio depois da morte do meu irmão. A minha mãe me liga, eu estava no Rio de Janeiro trabalhando, e minha mãe me liga dizendo: filho, vem para cá. O que houve, mãe? A tua irmã está no hospital, diga misericórdia. A minha irmã tinha 18 anos, ia completar 19 anos. A minha irmã apareceu no Jornal do Almoço, no Jornal Nacional, aqui no Rio Grande do Sul. A minha irmã era aquela moça que estava internada no Hospital Centenário de São Leopoldo com a criança morta na barriga, Andressa Rodrigues da Silveira. O segundo caso confirmado de gripe A aqui no Rio Grande do Sul. Andressa Rodrigues da Silveira era minha irmã, pastor, que estava internada no Hospital Centenário de São Leopoldo com a criança morta na barriga. Eu abracei a minha mãe. Eu falei: mãe, vamos confiar em Deus, que Deus vai tocar nela. Eu não era evangélico, mas foi a primeira vez que eu dobrei o joelho e falei com Deus de verdade. Clamei a Deus com todo o meu coração. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Porque quando nós invocamos a Ele com toda nossa fé, Ele nos responde. Ele me respondeu, e Ele colocou um homem de Deus na porta do banheiro do hospital, porque eu fui chorar escondido da minha mãe no banheiro, e quando eu abri a porta do banheiro, tinha um senhor na porta do banheiro, e ele me deu um presente. Aquele presente mudou minha vida. Ele me deu um presente, ele me deu um óleo, ele me deu um óleo, e o óleo representa o Espírito Santo. Ele diz: pega esse óleo e toca uma gotinha na cabeça da tua irmã, que Jesus vai tocar nela. Promete para mim? Eu falei: prometo. Peguei aquele óleo, eu botei no bolso e fui até a porta da UTI. Mas quando eu olhei para trás, pastor, aquele homem desapareceu. Eu voltei, olhei para dentro do banheiro, não tinha ninguém, aquele homem tinha sumido, mas o óleo continuava no meu bolso. Um frasquinho de óleo, que eu vou entregar domingo aqui na igreja. Domingo eu vou entregar o óleo para todo mundo, um óleozinho quase que nem esse. Eu vou entregar para todo mundo um óleo domingo. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos, capítulo 23, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lá no final está escrito assim: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então eu vou entregar o óleo domingo. E ele entregou aquele óleo para mim, e eu coloquei uma gotinha na cabeça da minha irmã. Sabe o que aconteceu para encerrar? A criança que estava morta na barriga da minha irmã reviveu. Ela estava morta e ela ressuscitou, pastor. Ela estava morta e ela reviveu. Os médicos ficaram surpreendidos quando viram os exames, que a criança que estava morta estava viva agora. Eles pediram permissão para mim, para minha mãe, para fazer uma cirurgia na minha irmã. Que surgiu um doador de pulmão, estava vindo pulmão lá de São Paulo para fazer um transplante de pulmão na minha irmã. Eles abriram a minha irmã de cima a baixo, tiraram a criança e tentaram fazer um transplante de pulmão na minha irmã, mas a minha irmã não resistiu e acabou falecendo. Mas a criança está viva, e é a minha mãe que cria essa criança. E essa criança nós colocamos o nome de Vitória, porque Deus deu a vitória. E essa criança louva a Deus na casa do Senhor. Essa criança não é mais criança, tem quase 19 anos. Depois daquilo eu entreguei minha vida para Jesus e comecei a fazer a obra de Deus. E tu sabe que eu sou grato, pastor, porque a gente ora e as pessoas são curadas, são abençoadas. Antes de vir aqui para a igreja, eu recebi notícia de uma senhora que está lá em Brasília, e ela vai vir aqui visitar nós, porque ela vai trazer os exames para comprovar que o câncer que ela estava no corpo dela desapareceu. Pode dar glória e pode bater palma para Jesus. Ela vai vir aqui.
aqui em Tapejara testemunhar, porque o câncer sumiu através da oração. Amém? Então, amados, domingo nós vamos estar dobrando os joelhos e orando pela família, e eu quero convidar você a estar com a gente. Diga glória a Deus. E eu vou entregar também o óleo para você, e eu quero compartilhar com você a palavra poderosa que Deus me deu. Que Deus me deu, pastor. Depois que a minha irmã ressuscitou. Depois que a minha irmã ressuscitou, Deus me mostrou uma palavra poderosa na Bíblia, que eu quero compartilhar com você. Amém? Glória a Deus. Fique todos em pé, levante suas mãos para o céu. Vamos fazer oração para nós ir para casa, então? Isso, levante as suas mãos bem alto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela vida do teu servo, meu Pai, que esteve aqui nessa noite trazendo essa palavra poderosa. Pai, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, nós entregamos nas tuas mãos os nossos caminhos. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa, Senhor, a nossa família. Pede para Deus abençoar a tua casa agora. Diga: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, toma tudo em tuas mãos. Diga: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, pelo Senhor ter falado comigo nessa noite. Diga: meu Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família, me livra do mal, esteja comigo, Senhor, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, e nós saímos da tua casa, mas jamais da tua santa e da tua bendita presença. Igreja, diga assim: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu saio da tua casa, mas jamais da tua presença. Diga amém, diga graças a Deus. Bata a palma bem forte para o teu Deus, bem forte para o teu Deus. Ó, levanta a mão para o céu assim, ó. Levanta a mão para o céu assim, ó. Levanta a mão bem alta assim. Antes de você sair desse lugar, levanta a mão para o céu e diga assim: meu Deus, eu creio que eu estou abençoado, pois a tua mão poderosa está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Diga assim: tchau, bispo, tchau, pastor, tchau, pastor. Se você quer uma oração especial, venha pegar a oração do pastor aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai com Deus, igreja. Venha domingo, não deixe de participar. Deus abençoe.